Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Violetas, aqui de Sinop. Eu peço que você, se já não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, pois é mais uma aula sobre o assunto revelação. E hoje vou falar sobre a revelação especial, né? A sua natureza e os seus métodos, né? Já na aula anterior falamos sobre a diferença da revelação geral e especial, e então agora vamos tratar apenas da revelação especial. Esse nome é dado pelos teólogos, revelação especial, porque é uma referência ao conteúdo que Deus comunicou aos homens, a sua vontade salvadora. E nessa revelação especial, nós encontramos ali o que é chamado de plano redentor de Deus e outros assuntos relacionados e correlacionados. Então, diferente da revelação especial, que não contém nenhuma instrução direta e salvadora e moral, a revelação especial ela é repleta disso. Ela é quase que totalmente isso, né? A vontade de Deus relacionada com a salvação. Então eu quero apresentar alguns assuntos, alguns subtópicos aqui, e acho que se você quiser anotar, como eu tenho desafiado, vai ser muito bom para a sua memorização, né? Em primeiro lugar, eu quero ler com você um texto bíblico que é muito conhecido, né? No Salmo de número 105, o Salmo 119 e o versículo 105, quando a palavra de Deus diz a respeito dela mesma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então aqui vemos que a palavra de Deus ela serve como luz e como orientação. Então, anote aí esses aspectos sobre a revelação especial. Em primeiro lugar, a revelação especial é a comunicação da verdade salvadora. Sim. Então, o que é que Deus traz na revelação especial é aquele conhecimento que nos direciona para a salvação. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz que Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, que o tornava sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, a revelação especial, o seu conteúdo é proposital para salvar, né? Ainda que o tema central das Escrituras seja a glória de Deus, ainda que a salvação ela ocorre para a glória de Deus, ainda assim podemos dizer que esse conteúdo que glorifica a Deus como o seu principal objetivo, esse é um conteúdo salvador. E é salvador também porque ele aponta o estado pecaminoso do homem. E como já mencionei, a revelação geral não faz isso, mas a revelação especial aponta para o estado pecaminoso e miserável da humanidade. Portanto, o conteúdo da revelação especial é um conteúdo salvador. Segundo ponto, o segundo aspecto aqui da revelação especial. A revelação especial revela também o caráter santo de Deus. Olha só que interessante, enquanto a revelação geral nos impressiona pela grandeza da sabedoria e do poder e da majestade de Deus,
A revelação especial nos dá detalhes de atributos morais de Deus. É na Escritura que vamos ler Deus sendo chamado de Santo, Santo, Santo. É na Escritura que nós encontramos Deus sendo chamado de justo, de puro, puríssimo. Daí a importância da revelação especial para conhecermos o caráter santo de Deus. Esse é um atributo moral. E essa é uma característica da forma com que Deus se relaciona com suas criaturas. E a percepção disso vai além, pois, na medida que a revelação traz o caráter santo de Deus, justo, ela também diz que ele é bondoso, ela também diz que ele é amoroso, gracioso. Então, todos os atributos que apontam ou direcionam aquilo que chamamos de relacionamento de Deus com os homens é observado na revelação especial. Por isso, podemos dizer que a revelação especial revela o caráter santo de Deus. Terceiro aspecto, a revelação especial exige do homem obediência. Portanto, a Escritura Sagrada, ela é uma revelação de mandamentos também, de requisitos, de preceitos, de ordem, ordenanças, de exigências que o ser humano precisa cumprir para Deus, para o seu relacionamento com Deus e para a sua própria santidade. Apenas na revelação especial é que encontramos mandamentos morais para a humanidade. Na revelação geral não há, e ainda que o ser humano tenha nele aquilo que é chamado de consciência religiosa, de percepção do que é justo em certos contextos, não há detalhamentos na consciência humana, mas sim na revelação. Por isso que nós podemos ler Jesus falando de mandamentos, de suas ordens, os apóstolos dando orientações de conceitos, de comportamentos, a lei de Deus trazendo o que pode e o que não deve ser feito. Daí podemos de fato dizer que a revelação ela é especial exatamente por esse conteúdo possuir instruções para o ser humano. Ainda temos outros aspectos no que tange às instruções. A revelação especial ela também traz promessas, ela também traz bênçãos para a humanidade, para o crente em Cristo. Mas o que temos aqui de forma muito clara e específica é que a revelação especial também exige obediência. Então temos aqui três aspectos introdutórios aqui para sabermos a natureza da revelação especial, que são os seguintes assuntos: é a comunicação da verdade salvadora, segundo, é a revelação do caráter santíssimo de Deus, e terceiro, é a revelação daquilo que Deus exige do homem, está contido na revelação. Mas agora eu quero falar sobre um quarto aspecto e teremos outros aspectos aí, subtópicos dentro desse aspecto que eu vou mencionar agora. A revelação, ela foi escrita. A revelação, ela foi escrita. Então, quando nós falamos de escritura sagrada, o que queremos dizer é que aquilo que Deus comunicou como Salvador, aquilo que Deus comunicou como seu caráter santo e justo, e aquilo que Deus comunicou como exigência de obediência, isso foi escrito.
E nós encontramos Deus ordenando os seus servos escreverem muitas coisas. Daí, vamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, observe que não só os autores foram assistidos por um cuidado especial de Deus, mas a própria produção daquela escritura original dos profetas foi também preservado e cuidado por Deus. Então nós vamos agora pensar um pouco sobre os meios e métodos que Deus usou para comunicar a revelação especial aos homens e eles, por sua vez, escrevê-las, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que a revelação especial ela foi comunicada por meio de afirmações diretas ou palavras diretas. A comunicação verbal. Quando que nós encontramos isso na revelação? Vez por outra você lê lá que Deus falou a Noé, Deus falou ao profeta tal, Deus falou a Moisés. Então, isso é chamado de comunicação verbal. Então, o autor inspirado ouviu e escreveu, ou ele mesmo disse isso para alguém e essa outra pessoa escreveu. Mas este é o primeiro método ou meio de Deus dar a sua revelação especial. É a comunicação verbal direta. Deus produz o som, Deus produz as palavras para que o autor original escrevesse aquilo dentro de suas capacidades que ele entendeu da parte de Deus, e o próprio Deus preservou para que fosse escrito o que ele desejava. Então, o primeiro meio ou método da revelação especial é a comunicação verbal de Deus ao ser humano. Segundo método ou segundo meio, as chamadas visões. Sim, é também comum na Escritura algum profeta ter tido ou recebido uma visão de Deus. E a partir dessa visão que ele tem, ele escreve. Ele escreve. É diferente da comunicação verbal que ele ouve, que Deus fala com ele, aqui ele vê. E por meio de visões, tanto estando acordado ou dormindo, a Escritura mostra em várias partes que profetas como Ezequiel, Daniel, Zacarias, o próprio apóstolo João, em alguns o apóstolo Paulo, eles tiveram visões em que Deus constrói um cenário e comunica aos seus servos alguma informação da revelação especial a partir daquela visão, daqueles símbolos, daquilo que ele mostra em sua visão. Então, este é um outro meio de Deus entregar a revelação especial para o ser humano, que é a visão, a capacidade dada por Deus de ver além do físico, ver além do natural. Então, é Deus mesmo que faz isso. Tanto que notamos o apóstolo João falando que ele foi arrebatado em espírito, né? Ou seja, ele passa a ter as percepções do mundo espiritual em sua volta, no céu, enfim. Então, essa é a segunda forma de Deus revelar a sua vontade especial. A terceira aqui, o terceiro método muito presente no Velho Testamento é a teofania. O que é a teofania? A teofania é uma forma, é Deus se apresentando em alguma forma, né? Então, por exemplo, quando Moisés chega ali na sarça
alguns consideram que ali Deus se manifesta. Então, ele é então instruído a partir daquela teofania, quando aparecem anjos, esses anjos como que representando o próprio Deus, e aparentemente em forma humana. Isso tudo é chamado de teofania, muito presente ali no período dos patriarcas, no início do período da lei ali, não tanto dos profetas, mas vemos ali várias ocorrências das chamadas teofanias, que é Deus se apresentando em forma. Mas isso não pode ser confundido com a visão, né? A visão é quando Deus capacita o ser humano a ver coisas espirituais que não são vistas naturalmente. A teofania é quando o espiritual entra no tempo e no material, vamos assim dizer, e o ser humano então tem capacidade de ver sem uma visão extraordinária, mas os seus próprios sentidos físicos vão perceber essa teofania, porque o que é espiritual se torna material, por assim dizer, assume formas e é até capaz, como aqueles anjos que apareceram para Abraão e também para o próprio, no tempo dos juízes ali, para os pais de Sansão. Então, aparece, né? O anjo aparece representando ali o próprio Deus, e isso é chamado de teofanias, né? Há ainda uma outra forma de Deus entregar a revelação especial. É a própria escrita, né? Aí nós vamos fazer aqui uma distinção do profeta que ouve Deus dizendo, e Deus dizendo para ele, escreve, né? Como também aqueles que começaram a escrever, aparentemente sem uma visão extraordinária, sem uma profecia, mas ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a escrever alguma coisa, e ele, ali, ao averiguar informações, ao conversar com outros, Deus então conduziu ele para escrever. E isso nós vemos, por exemplo, na linguagem de Lucas, quando ele escreve o Evangelho e quando ele escreve Atos dos Apóstolos. Nós notamos ali que ele começa a escrever como que se fosse um manual de discipulado para um novo crente. E ele vai instruir ali, dizendo o que Jesus fez e o que os apóstolos fizeram. E ele escreve isso, e isso passa a fazer parte da escritura inspirada, porque o que nota-se é que ele foi conduzido por Deus para averiguar as informações, e aí não se encaixa em uma comunicação verbal, embora ele relate isso, né, naquilo que ele também presenciou, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Ele, de forma específica, não teve visão, mas ele relata visões de outros que ele conviveu, como eu já mencionei aqui, do apóstolo, e esses outros casos de milagres em que ele presenciou. Então, assim, ele foi uma testemunha dos atos salvadores, dos atos providenciais de Deus na era apostólica, e ele então escreve sob a tutela apostólica aquelas informações. Então, Deus também entrega a sua revelação especial por meio da escrita, né? Então veja que até agora nós comentamos aqui que a revelação especial ela foi entregue escrita, e os meios que Deus usou para a produção disso é a comunicação verbal, visões, teofanias, escritos, e agora o mais pleno e completo, né, meio da revelação. Vou novamente ler aqui um texto em Mateus, capítulo de número 11. Né? Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 27. Olha só o que Jesus diz aqui.
tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só. Ainda temos no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 18, um texto também conhecido, que diz assim, ó, a palavra de Deus. 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Olha só que fantástica essa informação. Quem é que pode desvendar e revelar plenamente Deus? Apenas Jesus. Por isso que este é o último meio, digamos assim, e o mais excelente, e o mais perfeito, e o mais pleno, e o cabal da revelação especial é a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a revelação especial encarnada, né? Embora nós só temos conhecimento de Jesus também por meio da revelação escrita e pela confirmação dessa fé pelo Espírito em nosso coração, mas Jesus ele é um conteúdo da revelação especial que sobressai a todas as demais, porque todas as demais teve limitações, não imperfeições, mas limitação, no sentido de não conseguir alcançar mais, não conseguir revelar mais. Porém, no caso de Jesus, a revelação especial, ela toma forma, ela então é encarnada. Por isso que Jesus pôde dizer o que ele disse aqui em João, capítulo de número 14, quando pediram para que ele mostrasse o Pai. Depois que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia então diz assim, em João 14,6, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso basta. E aí Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Olha só que interessante. Daí nós podemos chegar à conclusão de que a revelação especial ela era uma construção de informações para uma revelação plena e especial na bendita pessoa de Jesus. Então, toda a revelação especial de Deus só faz plenamente sentido por estar completa na pessoa de Jesus. Então, nós devemos olhar para Cristo como o eixo, né? Como a base, como aquilo pelo qual toda a revelação especial é direcionada, é produzida por causa da pessoa de Jesus. Tanto que o próprio Espírito Santo é o que dá testemunho daquilo que Jesus fez e ensinou. Daí nós vamos chegar a essa conclusão, que a revelação especial é toda a Escritura Sagrada, porque ela toda tem um centro, que é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Ele é aquele que pode fazer com que nós venhamos glorificar a Deus corretamente, porque é Ele que nos salva. E então Ele reorganiza a nossa vida, Ele reajusta a nossa existência para viver para a glória de Deus. Está aí o objetivo da revelação especial. Esta foi a aula sobre a revelação especial, em que trabalhamos aqui um pouco a natureza e os meios da revelação.
Então, cabe aqui, mais uma vez, a recapitulação dizer que a revelação especial é a comunicação da verdade salvadora, a revelação especial é a comunicação ou revela o caráter santíssimo de Deus. A revelação especial também, ela mostra o que Deus exige do homem, e a revelação especial foi escrita, e essa escrita, ela teve alguns métodos para ser produzido, né? Que foi a comunicação verbal, visões, teofanias, escritos e a bendita pessoa de Jesus Cristo. Aqui, então, estaria o resumo dessa aula. Mas cabe aqui destacar que ainda precisamos estudar a natureza da Escritura. Ou seja, quando ela foi escrita, quais os predicados, quais as características que a Escritura possui para termos uma interpretação correta e uma correta doutrina da Escritura Sagrada. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, em que vamos trabalhar os termos como inspiração, inerrância, suficiência, tudo isso vamos trabalhar aí na próxima e última aula sobre a revelação e, nesse ponto, a revelação especial. Eu espero que, mais uma vez, esta aula tenha a bênção de Deus para instruir você e nos edificar naquilo que Deus deixou para nós, a sua santa palavra. Pois foi dessa palavra que Jesus disse que nós iríamos viver, nós iríamos nos alimentar todos os dias. Pois ali diante do tentador ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus assim permitir.